Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, Cristo em nós. E como já dissemos, de Atos, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. As palavras de Emmanuel. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Assim mesmo, quando surge, pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o Dr. de Tarso, diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de seu erguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então, iniciemos os nossos comentários acerca deste capítulo de Fonte Viva. E Jesus chama Ananias. Imaginemos um instante como seria ressoar a voz do Cristo dizendo, Ananias. E aí, nós ouvimos e pensamos logo, quando ele o chama, para quê? Para que chama Ananias? Para socorrer o seu perseguidor. E aquele que era o perseguidor dos seus amigos, amigos de Ananias, Saulo de Tarso. Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. Mas quando ele ouviu a tarefa que Jesus lhe entregara, procurar o doutor da lei, ele, Ananias, será que não teve medo? Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, disse que sim, que Ananias obedeceu, mas a princípio ficou temeroso, sim. Em Atos dos Apóstolos, Lucas não faz referência a Ananias antes da estrada de Damasco. Lucas faz referências a Estevão, já na casa do caminho. E nós sabemos do entrelaçamento de vidas, todas aquelas vidas, entrelaçamento que Emmanuel faz.
Claro que não é ele que faz, ele que descreve o entrelaçamento que o próprio Jesus deve ter feito para que se concretizasse a sua obra. E Paulo, a gente observa, Paulo não falava, ou pouco falava da sua vida antes da conversão. Não falava de Abigail. Como devia doer a ele falar de Abigail? Ou nós podemos pensar também que Paulo era muito discreto quanto, não só quanto ao passado, mas que ele não permitia que Lucas relatasse sobre os seus, vamos botar entre aspas assim, sobre os seus sucessos dele, Paulo, como seguidor de Jesus e como mensageiro do Evangelho a outras terras. Com Emmanuel é que nós conhecemos Ananias, antes de Corinto. Sabemos de Ananias em Jope, lá na costa palestina, ali pertinho, junto ao Mediterrâneo. E conhecemos porque Abigail, a irmã de Gesiel, que depois se chamou Estevão, foi acolhida como filha por um casal, Zacarias e Ruth. E em Jope é que Saulo conhece Abigail e namoram-se. Saulo depois leva a noiva a Jerusalém para apresentá-la à irmã e para que ela, Abigail, conhecesse o seu triunfo contra os homens do Nazareno. Lembramos então que Abigail reconhece o irmão no momento do sacrifício imposto por Saulo. Há a separação, Abigail adoece e reconforta-se em Jope com as palavras de um velhinho que falava aos escravos da casa de Zacarias e de Ruth. Um velhinho, Ananias. Quando Saulo toma conhecimento da conversão de Abigail ao Nazareno, quando Paulo a visita arrependido e sabe da conversão pela presença de Ananias, ele quer se vingar daquele que enlouquecera a sua noiva querida. E é o Ananias perseguido que cura Saulo da cegueira na humilde hospedaria em Damasco. Aí a gente ouve Ananias: eis-me aqui, Senhor. Antes deste versículo 10, que nós estamos comentando, do capítulo 9 de Atos, Lucas faz referência a Saulo, quando ele, Saulo, pede ao sumo sacerdote em Jerusalém, pede cartas para levar às sinagogas de Damasco, para que lá ele pudesse levar os homens ou as mulheres da seita, assim ele chamava, os que seguiam Jesus, para levar então os seguidores da seita a Jerusalém presos. Já no versículo 3 deste capítulo, Lucas descreve a visão de Saulo antes da entrada em Damasco. Também menciona que na hospedaria, Saulo permaneceu 3 dias sem comer nem beber, sem visão, até que Ananias o procura, amando de Jesus. Que importância tinha aquele perseguidor, doutor da lei mosaica, para que Jesus se apresentasse a Saulo na claridade mais forte do que a luz do sol do meio-dia, como é descrito. Porque também a lição da humildade, a
Paulo é o perseguido que cura da cegueira. E Saulo, na cegueira, compreende que Estevão e Abigail estavam certos. Jesus vivia. Aquele era o Messias. E a rendição incondicional de Saulo, a entrega sem limites, que se realiza subitamente, como relata Emmanuel no seu livro. Em Atos, a visão de Saulo às portas de Damasco ainda é registrada em outros capítulos, no capítulo 22 e 26. Esses capítulos relatam quando Paulo fala em Jesus e quando ele narra a aparição de Jesus às portas de Damasco. Então, nós vemos rapidamente o contexto em que se situa essa epígrafe, a epígrafe que Emmanuel escolheu para comentar. E os comentários, os ensinamentos escritos pelo benfeitor através do Chico, são pertinentes, como sempre, às nossas atividades na casa espírita, ou também na sociedade, na nossa família, porque ele diz: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Ouvimos muitas vezes em outras construções literárias bem diferentes o mesmo pensamento básico. A humanidade, o mundo, não se transforma se nós, os homens, não nos moralizamos. Na missão de Paulo, aceita por ele no encontro com Jesus, também acompanhamos o lento amadurecimento daquela alma, até conter a personalidade impetuosa, o orgulho de raça que ele conservava, para então falar com amor aos irmãos de todas as raças, de todos os costumes, e falar sem preconceitos. Alma que se redime. Fácil? 3 anos no oásis de Dan, trabalhando rudemente com as mãos no tear, como artesão, e aprendendo e orando com Áquila e Priscila. Mas será que Jesus escolheu Saulo por ser ele versado no Velho Testamento? Ser ilustrado, expressando-se em latim, em grego e em hebraico? Emmanuel lembra no texto: começou o apostolado com o concurso de Pedro e André, com 12 companheiros. 12 companheiros que eram inexpressivos na sociedade judaica, tanto que eles mal conseguiam escrever. E lembramos que apenas Mateus, por ser o cobrador de impostos e pela profissão saber escrever, é dele os primeiros manuscritos. Sim, mas Jesus escolheu, depois da crucificação, escolheu buscar pessoalmente o Dr. Saulo para o trabalho apostólico, mas não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Na epígrafe, vimos que ele procura diretamente Ananias e o chama para socorrer o novo discípulo. E Jesus continua assistindo o Saulo, convertido em Paulo. E quando Paulo também é assistido por outros irmãos que vão surgindo
ao longo das suas viagens. E vão surgindo por acaso, será? Barnabé, Lucas, Erasto, Apolo, apoio dos apóstolos ainda em Jerusalém, Pedro, Tiago, ou o apoio de João, em Cafarnaum, em Éfeso. Será tudo por acaso? Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele, o Mestre, incentiva os seguidores para que se iluminem e assim resplandeça a própria luz. Indicava o caminho da autoconstrução, como sempre falamos. Ele poderia dispensar o Ananias na cura de Saulo? Sim, poderia. Mas e o aprendizado de ambos? O entrelaçamento de Saulo e de Ananias? Homens que somos necessitados de ação, de tomarmos decisões por nós mesmos. E eles também precisavam de decisões para crescer. Que nós ainda somos como crianças que alcançam a adolescência quando assumem responsabilidades. Só que nós ainda, quando oramos, queremos graças. E graças de graça, não é? Nós vemos em André Luiz, quando lemos as suas obras, que ainda hoje os benfeitores procuram os encarnados para o serviço de socorro. Poderiam instruir e orientar, como fazem, mas através do médium. Porque nós não sabemos sintonizar com eles sem o auxílio das palavras escritas ou lidas como estamos fazendo. Ainda são necessárias essas palavras, porque não atingimos a comunicação por pensamento. Nos passes, nos socorros espirituais, durante o sono, os benfeitores buscam auxiliar-nos quando desenvolvemos atividades fraternas e dizem que eles precisam do nosso auxílio. Precisam mesmo do nosso auxílio? É também o outro que necessita, o carente, necessita da materialidade que ainda nos caracteriza, do nosso magnetismo animal, do fluido vital que portamos. E porque nós estamos no mesmo patamar de evolução, não atingimos a luminosidade da vibração espiritual dos benfeitores. Somos apenas intermediários entre essa vibração espiritual e a nossa condição material. Assim, nós auxiliamos o semelhante a nós, os que são na mesma condição que nós estamos, enquanto desenvolvemos no trabalho, na tarefa, na ação, os potenciais que o Pai nos ofereceu e que ainda se encontram em germe em nossas consciências, em potência. Cristianismo significa Cristo em nós. Assim termina Emmanuel este capítulo. Que Ele esteja conosco, então,